Olá, queridos. Vamos voltando. Já se levantaram, já é, deram uma caminhadinha, né? Para não ficar com veias varicosas, vasos congestos, como a gente viu na aula passada. Já deram uma levantadinha para ir ao banheiro. Vamos agora continuar a nossa videoaula sobre distúrbios hemodinâmicos. Agora a gente vai entrar na parte 2, tá bom? É uma aula comprida, uma aula um pouco cansativa, mas é uma aula muito importante que vale muito a pena você saber tudo que você puder e um pouco mais, tá certo? Isso aqui é o pontapé para vocês irem para os livros e aprimorarem conhecimento sobre o assunto, que como a gente falou no início da nossa aula 1, se você não assistiu, volta lá, né, e assiste aquele vídeo da primeira aula. É, esse assunto tem aplicação imediata, rápida, prática. Praticamente todos os cursos de saúde precisam entender de distúrbios hemodinâmicos, tá bom? Continuando, vamos lá. Nesse segundo momento da aula de distúrbios hemodinâmicos, nós vamos falar sobre trombose, embolia e infarto. E na aula seguinte, a gente vai fechar falando de distúrbios de coagulação sanguínea e choque hemodinâmico. Para começar, nós vamos voltar a olhar, a dar uma revisada naquele mapa mental que a gente usou como ponto de partida para a nossa aula passada e a gente vai revisar agora, porque a gente vai usar também como ponto de partida para a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Queridos, nós estávamos falando sobre o sistema vascular, cardiovascular, ou também chamado de sistema circulatório. Porque distúrbios hemodinâmicos diz respeito a problemas, anormalidades no circuito que o sangue percorre dentro desse sistema tubular, que é o nosso sistema circulatório. Então, a gente falou que a gente tem a pequena circulação, que é a troca gasosa, sangue venoso, né, por sangue oxigenado, a troca dos gases a nível pulmonar, é a pequena circulação ou circulação pulmonar. E a gente viu também que a gente tem uma grande circulação, em que sangue oxigenado é levado lá do nosso coração aos lugares mais distantes do nosso corpo. A gente viu isso, a gente viu que a nível dos capilares, bem longe, né? Acontece a hematose, que é a substituição do oxigênio e o recolhimento do gás carbônico a nível de capilares, né? A gente já viu isso. Então, esse sistema circulatório ele é composto pelo coração, que faz o bombeamento desse sangue, que é composto pelo ventrículo direito, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e algumas válvulas. E também a gente viu que nós temos as artérias e veias que fazem parte do sistema tubular que leva e traz o sangue para todo o corpo. A gente viu também que nós temos o sistema linfático, que tem outro tipo de vaso, né? Que recolhe o líquido excedente que fica ali na microcirculação e devolve a circulação sanguínea. E a gente viu também que, além do coração, além das artérias e veias, outro componente importante desse sistema é o sangue, com seus elementos, com seu plasma, com suas células. E os problemas, então, que podem acontecer nos distúrbios hemodinâmicos podem acontecer no coração, pode acontecer nos vasos ou pode acontecer nos elementos sanguíneos. Porque a gente viu que o sangue é um tecido líquido, que ele tem que estar sempre em estado líquido, fluido pelo corpo, e só coagular em algumas situações específicas para estancar uma hemorragia, tá? Então, a gente vai começar, visto esse panorama, a gente vai começar a continuar hoje a falar de algumas situações erradas, distúrbios mesmos que acontecem em alguns desses compartimentos do sistema, tá bom? O primeiro distúrbio hemodinâmico que nós vamos conversar então na nossa segunda aula é a trombose. Todo mundo aqui já ouviu falar de trombose venosa profunda, né? Então a gente vai hoje destrinchar esse conceito, conversar bastante sobre ele. Só que para conversar sobre ele, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá na bioquímica e na fisiologia e conversar sobre coagulação sanguínea. Por quê? Vamos ver por quê. Porque trombose
é um processo hemostático que se desenvolve intensamente e em local inapropriado, e que resulta da ativação patológica do processo normal de coagulação sanguínea. Por isso que eu disse que a gente vai ter que voltar a falar sobre coagulação sanguínea, sobre hemostasia. Por quê? Porque o normal do nosso organismo, gente, é o sangue estar lá correndo em estado fluido, né? Só que a gente sabe que existem situações onde há ruptura do endotélio, a ruptura do vaso. Quando isso acontece, o nosso organismo tem que imediatamente acionar mecanismos para coibir aquela hemorragia. Porque quando acontece a ruptura de um vaso, vai ocorrer automaticamente o extravasamento de sangue do meio intravascular para o meio extravascular, né? Então, isso é o normal. E o nosso organismo, normalmente, se não for um vaso de grande pressão e de grande calibre, ele consegue fazer ali certa coagulação. Quando não consegue, a gente tem que ajudar, tem que fazer uma sutura daquele vaso. A nossa hemostasia não dá conta, dependendo do tamanho do vaso, da pressão, né? Se for uma grande artéria. Só que normalmente é isso que acontece, é uma hemostasia, a formação de um coágulo para diminuir para coibir aquela perda de sangue. Então, isso é normal. Trombose é quando a gente tem um processo hemostático que se desenvolve intensamente. Não é necessário que se desenvolva aquele coágulo daquele tamanho todo, tá? E se desenvolve. Então, isso é uma predisposição à formação de um trombo grande demais, ou então em um local inapropriado. Por quê? Porque pode se depositar, por exemplo, sobre uma placa de gordura, né? No caso da aterosclerose, por exemplo. E nesses casos, resulta da ativação patológica, anormal, de um processo normal, que é o processo de coagulação sanguínea. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma revisada rápida no processo de coagulação sanguínea, mas eu já vou dizendo a você que você precisa fazer um estudo à parte, tá bom? Assistir umas aulas, ir para um livro de fisiologia, de bioquímica, para você estudar à parte o processo normal de coagulação sanguínea, para você poder seguir em frente depois, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos lembrar então de alguns conceitos bem importantes. Eu vou logo ler isso aqui, antes da gente ver essas figurinhas que vão nos ajudar a compreender melhor o processo hemostático normal, tá bom? Vamos definir hemostasia. Hemostasia é o resultado de uma sequência de processos bem regulados pelo nosso organismo que executam, duas funções importantes. Primeiro, mantém o sangue em um estado fluido e livre de coágulos nos vasos normais. Então, o sangue tem que estar em estado fluido, né? Percorrendo esse sistema tubular normalmente, sem formar coágulos, se não há necessidade. Por outro lado, havendo necessidade, havendo hemorragia, induzem a formação de um tampão hemostático rápido e localizado em um local de lesão vascular. Houve hemorragia, houve extravasamento de sangue, houve ruptura do vaso, né? Vou botar em ordem. Houve ruptura do vaso, houve extravasamento de sangue, então precisa ver ali a formação de um tampão hemostático para impedir a perda de uma grande quantidade de sangue no nosso organismo, tá? Então, olha só, o endotélio ele tem uma função extremamente importante. Ele sempre está liberando fatores antitrombóticos, que mantém o sangue em estado fluido e livre de coágulos, e, havendo necessidade, ele libera fatores protrombóticos, que induzem a formação de um tampão hemostático rápido e localizado, ok? Então, a gente tem aqui, ó, uma lesão vascular. Vamos dizer que houve uma ruptura do vaso e há aqui existe sangue saindo aqui através dessa ruptura. Aqui é o sítio da lesão onde ocorreu o rompimento, tá? Então, está havendo extravasamento de sangue. Imediatamente, o que acontece? Uma vasoconstricção, tá bom? Um espasmo vascular. E esse espasmo vascular, ele diminui o fluxo sanguíneo. É um evento transitório, dura menos que um minuto. E ele também é desencadeado, na verdade, pela presença dessa lesão tecidual. Então tá, isso é como se fosse uma tentativa de diminuir a quantidade de sangue que está passando por ali,
A seguir, acontece o que nós chamamos de hemostasia primária. Na hemostasia primária, acontece a chegada de plaquetas. Plaquetas, gente, são células sanguíneas. Na verdade, elas não são bem células, elas são tipo fragmentos de células, tá? Elas são fragmentos de megacariócitos, que é uma célula que fica presente lá na nossa medula óssea. Então, esse megacariócito, o nome já está dizendo, né? É uma célula mega, uma célula um pouco grande, e ela vai liberando pedaços do seu citoplasma. E esses pedaços do citoplasma, então, são as plaquetas. Elas, então, não têm núcleo, tá? Elas não se replicam. Mas elas têm vários componentes dentro dela. Tem várias organelas e tem vários grânulos com várias substâncias que têm várias funções. Várias, né? Então, essas substâncias têm funções tais como agregar, atrair, recrutar mais plaquetas e agregar essas plaquetas umas às outras. Então, acontece uma ruptura, tá acontecendo hemorragia, acontece uma vasoconstricção e logo as plaquetas, que são células, então, da coagulação sanguínea, vão chegar a esse local, formando um tampão hemostático primário. Só que essas plaquetas, elas estão, assim, fracamente aderidas umas às outras. Precisa que haja a deposição de uma substância cimentante. Pensa assim, numa parede com tijolinhos, né? Elas não têm uma agregação tão boa, né? É só um atrito ali, um contato. Mas, quando a gente coloca o cimento, elas se agarram umas às outras através do cimento. É o que acontece aqui. As plaquetas, elas se agregam, mas elas não estão firmemente aderidas. Então, um segundo momento do processo hemostático, do processo de coagulação sanguínea, é a formação de um tampão hemostático secundário. E essa substância que eu falei, desse cimentozinho, ele é chamado de fibrina. E então a fibrina se deposita entre as plaquetas, a agregação dessas plaquetas a gente vai ver daqui a pouco em maiores detalhes. E forma um tampão agora mais resistente à pressão do fluxo, um tampão bem mais sólido, tá? Insolúvel. E depois que aquele vaso já está reparado, esse tampão que foi formado, esse trombo precisa ser dissolvido, dissolvido, tá? Isso se chama de fibrinólise, que é o processo de dissolução do coágulo, através de enzimas principalmente, tá? Então, esse aqui é o passo a passo normal de um processo de coagulação sanguínea. Repare bem que precisa haver uma lesão, a formação de um trombo mais fraco, depois de um trombo bem agregado, bem sólido, bem resistente, e depois a dissolução desse trombo, a dissolução desse coágulo. Esse é o processo normal. Vamos no passo a passo para a gente entender melhor. Então, hemostasia refere-se a um processo ordenado e gradativo para a interrupção de um sangramento, tá? Normalmente é isso que deve acontecer. Quais as etapas da coagulação sanguínea? Vamos lá. Primeiro, espasmo vascular, formação do tampão plaquetário primário, depois coagulação sanguínea com formação de tampão plaquetário secundário e a seguir retração e dissolução do coágulo. Vamos ver agora step by step, um por um. Vamos lá, passo a passo. O espasmo vascular. Logo após a injúria de um vaso sanguíneo, tá? Houve uma lesão, houve uma ruptura, ocorre então uma vasoconstricção acentuada, cuja finalidade é diminuir o fluxo sanguíneo local. Então, como eu falei, é um evento transitório, dura menos de 1 minuto e é uma ação reflexa desencadeada pela lesão endotelial e mediada por substâncias químicas como epinefrina e tromboxana 2, principalmente. O processo hemostático, então, ele vai começar aqui. Realmente, né, propriamente dito, ele vai começar aqui com a formação do tampão plaquetário. A lesão endotelial, ela expõe a matriz extracelular, ok? Quando a gente tem ruptura de endotélio, vai haver aqui, então, a exposição de matriz extracelular, de colágeno, principalmente, e de outras proteínas que fazem parte da membrana basal e da matriz extracelular. E essa exposição da matriz extracelular, vocês estão vendo aqui, gente, olha bem com cuidado, esses pontinhos aqui vermelhinhos,
Esses pontinhos aqui vermelhinhos são proteínas plasmáticas que se posicionam aqui sobre a matriz extracelular, proteínas chamadas de fator de von Willebrand, glicoproteínas. E elas vão ser a ponte de ligação entre a matriz extracelular e as plaquetas. Então, as plaquetas ligam-se à matriz extracelular através desse fator de von Willebrand. Guarda esse nome, porque existem pessoas que têm uma deficiência genética nesse fator de von Willebrand. Aí adivinha o que acontece com elas? Elas têm tendência à hemorragia, porque essa primeira agregação aqui das plaquetas para formar o tampão plaquetário primário, ela vai ser dificultada, ela nem vai existir. Então, a lesão endotelial expõe a matriz extracelular, que promove a aderência e a ativação das plaquetas. As plaquetas, então, vão se aderir através desse fator de von Willebrand e elas vão ser ativadas. Como é que é essa ativação dessas plaquetas? Elas sofrem alteração na forma, elas deixam de ser lisinhas e redondinhas e passam a ser mais achatadas e a sua superfície passa a ter como se fossem algumas espículas, né? Glicoproteínas, moléculas que causem maior atrito e maior adesão. Então, elas sofrem essa alteração na forma e elas sofrem a liberação de grânulos. Lembra que eu falei que apesar delas não serem uma célula completa, elas têm muitos grânulos? E esses grânulos têm o que dentro? ADP, adenina difosfato, ATP, adenina trifosfato, tromboxano A2, cálcio, heparina, histamina, acho que também tem histamina, fibrinogênio, serotonina, tem várias coisas. Então, esses grânulos liberados vão ter funções tais como recrutar plaquetas adicionais e agregar essas plaquetas, formando então um tampão hemostático primário. Só que esse tampão hemostático primário, ele não é muito forte, tá? Ele não resiste a altas pressões. Então, precisa que essas plaquetas aqui precisam ser cimentadas, coladinhas umas às outras. Vamos olhar aqui a plaqueta de pertinho. Então, como eu falei, né? As plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos. Elas também podem ser chamadas de trombócitos, porque elas fazem parte da formação do trombo, né? Então, a função delas é principalmente controlar o sangramento após uma lesão de uma parede vascular. Elas não têm núcleo, não sofrem replicação. E uma coisa interessante é que elas permanecem na circulação sanguínea por cerca de 8 a 9 dias. E se elas não forem usadas, elas então são removidas, elas são recolhidas pelo baço, tá? Então, elas têm esses grânulos, elas têm mitocôndrias, tem várias organelas, né? E tem esses grânulos cheios de produtos de secreção. E olha só aquilo que eu falei, a gente tem o endotélio, a gente tem a matriz extracelular, e quando ocorre uma lesão endotelial, a deposição dessa proteína, dessa glicoproteína, que é o fator de von Willebrand, nessa matriz extracelular, que vai causar a aderência, que vai promover a aderência entre a matriz extracelular e a plaqueta. Olha a plaqueta aqui, tá? Então, a gente tem o fator de von Willebrand, e a gente tem essa tal dessa proteína aqui, só que olha só, gente, para que esse receptor funcione, a plaqueta também tem um receptor que se liga ao fator de von Willebrand, e ele é chamado de GP, glicoproteína, tá? 1B. Esse GP1B, então, faz essa adesão entre a plaqueta, é o receptor de membrana da plaqueta que vai se ligar ao fator de von Willebrand. Lembra que eu falei no slide passado que se existe uma doença genética que a pessoa não tem esse fator de von Willebrand, não produz. Então, ela vai ter tendência a sangramento, que é chamada de doença de von Willebrand. Só que existe também uma doença em que a pessoa até tem o fator de von Willebrand, mas não tem esse tal desse receptor aqui, que é chamado de síndrome de Bernard-Soulier. Já nessa síndrome é a mesma coisa. A pessoa não vai ter uma adesão boa, não vai ter essa adesão inicial para a formação do coágulo inicial. E vai ter, então, tendência a sangramento. Essa pessoa vai ter, então, que fazer, nesse caso aqui, uma reposição plasmática. E nesse caso aqui, nem sei, talvez uma terapia gênica, né, que possa funcionar. Para que ele possa expressar esse receptor de membrana. Tá? Então, são doenças um pouco raras, tá? O fator de von Willebrand é um pouco mais comum, mas a Bernard-Soulier não.
E ainda tem mais, gente. A plaqueta, ela tem esse outro receptor aqui, você tá vendo? Esses aqui, ó, em azulzinho. Esse receptor aqui é um complexo, na verdade, chamado de GP2B3A. E qual é a função dele? É ligar uma plaqueta na outra através de uma proteína chamada fibrinogênio, tá? E a pessoa também pode ter essa deficiência desse receptor aqui, e aí não faz agregação plaquetária. Então, são doenças que, ao contrário do que a gente está falando aqui, que vai retomar daqui a pouco, só espera um pouquinho, que é a trombose, que é a facilitação na formação de trombos, essas doenças fazem o contrário, dificultam a formação de trombo. Então, elas entram na categoria de doenças hemorrágicas, tá? E a gente vai falar sobre elas depois. Mas essa é a plaqueta, é assim que ela se adere tanto uma à outra, quanto à matriz extracelular, para começar o processo normal de coagulação sanguínea. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque esse momento da formação do tampão plaquetário primário, ele pode ser inibido se a pessoa, vamos dizer assim, aquelas pessoas podem ter, como a gente viu no slide passado, existem doenças genéticas que dificultam essa agregação. Só que existem também medicamentos que atuam como antiagregantes plaquetários, principalmente alguns anti-inflamatórios, que inibem a síntese de tromboxano A2 ou que inibem a síntese de outras prostaglandinas, tá? Como, por exemplo, o que a gente mais conhece, o AS, tá? Que a gente vê até nas propagandas, a pessoa está com suspeita de dengue, não pode tomar AS, né? O ácido acetil salicílico, ele é um medicamento utilizado para dor e febre, só que ele, como atua inibindo a síntese de tromboxano A2, que é um mediador da inflamação, ele termina tendo como efeito colateral ser um antiagregante plaquetário. Existem outros também que inibem a síntese de prostaglandinas também, como, por exemplo, o ticlopidina e o clopidogrel, sempre me enrolo para falar essa palavra, clopidogrel. E eles também são, então, antiagregantes plaquetários. Eles, às vezes, são usados em pessoas que têm tendência a trombose, tá? Tendência a infarto, que a gente vai falar depois, a um AVC, que a gente vai falar depois, para impedir, então, a formação de trombos desnecessários. O problema é que pode ter problemas na coagulação. Quando for preciso coagular, a pessoa está tomando um antiagregante plaquetário e não vai conseguir coagular bem. Voltando aqui ao tampão hemostático, então formou o tampão hemostático primário, só que a gente precisa de um tampão hemostático mais firme, e aí acontece a coagulação sanguínea propriamente dita, a formação do coágulo. A ativação sequencial dos fatores de coagulação leva à conversão da proteína plasmática solúvel fibrinogênio em fibrina insolúvel. Essa fibrina, ela serve como uma substância cimentante que une mais as plaquetas e atrai mais plaquetas para o local da lesão, consolidando um tampão hemostático secundário mais firme, que aguente mais a pressão e que faça, de fato, a reparação do vaso. Então, vamos lá, gente. A gente tem as plaquetas e a gente tem, vocês estão vendo aqui, né, essa de coloração assim meio azulada, esse cimento, que é a fibrina, é uma proteína insolúvel. E o que são esses fatores de coagulação? Você deve se lembrar, mas vamos dar uma olhada no slide a seguir para a gente lembrar bem. Peraí. Os fatores de coagulação, vocês devem se lembrar que é um conjunto de proteínas plasmáticas que estão lá no nosso sangue na forma de proenzima, tá? Ela não está ativada. Então, cascata de coagulação. Cascata, o nome está dizendo, né? Uma proteína ativa a outra, e a outra ativa a outra, e a outra ativa a outra, até que se forme um produto desejado. No caso dos fatores de coagulação, a gente tem que eles recebem, os nomes deles são algarismos romanos, são números, né, em algarismos romanos, e eles podem ser ativados por diferentes vias, tá? Não vem ao caso que depois vocês revisam melhor. O que importa que a gente saiba aqui, que a gente lembre? Que, por exemplo, o fator de coagulação 12 foi ativado, então agora ele vai se chamar de 12A. O 12A ativa o fator 11, agora ele vai ser chamado de 11A. O fator 11A ativa o fator 9, agora ele vai ser chamado de 9A, na presença de quem? De cálcio, tá? O fator 9 vai formar,
o 10 agora vai ser chamado de 10A, que também pode ser ativado de outra forma, também na presença de quem? De cálcio. O que que importa? Um ativar outro, e no final, o que é formado? Uma proenzima trombina, ela se transforma em trombina, protrombina se transforma em trombina, que vai clivar o fibrinogênio e transformar esse fibrinogênio numa proteína chamada fibrina. O que importa disso tudo? O que eu quero dizer? Fibrina. Fibrina é o cimento. Tudo isso aqui é para ativar no final, clivar o fibrinogênio em fibrina. Tá? Gente, tem que ser uma sequência demorada, não é que ela seja demorada, mas tem que ter esse zelo todo, porque é para a gente não viver coagulando, tá? Não ser muito fácil coagular. Então, tem que ter todo um caminho aqui para garantir que a gente não tenha uma coagulação o tempo todo, tá? Então, forma-se fibrina. Então, a cascata de coagulação, ela é ativada, ela é um conjunto de proteínas ativado sequencialmente, que no final tem que formar essa substância cimentante insolúvel chamada fibrina para fazer com que o nosso coágulo, que o coágulo formado seja um coágulo insolúvel, resistente. Então, a maioria dos fatores de coagulação, pessoal, é sintetizada no fígado. Então, uma doença hepática grave, terminal, a pessoa tem deficiência, dentre várias outras coisas no organismo, né, da síntese de fatores de coagulação. A vitamina K, ela é necessária também para a síntese de vários fatores de coagulação lá no fígado. Ela é um cofator na síntese desses fatores de coagulação. Então, tipo assim, a pessoa tem uma deficiência de vitamina K, que não é uma coisa comum, porque bactérias da nossa biofilme, da nossa flora, do nosso biofilme, da nossa microbiota, perdão, intestinal, sintetizam vitamina K. Então, a menos que uma pessoa tome assim um antibiótico de largo espectro, ela geralmente não tem deficiência de vitamina K. Mas se tiver, existe o suplemento, existe a vitamina K injetável, tá? Ela é necessária para a síntese desses fatores de coagulação. E o cálcio, ele é necessário em alguma dessas etapas de coagulação, tá? Normalmente. E aqui eu também queria chamar a atenção para as substâncias anticoagulantes que podem ser utilizados, que vão atuar em alguma dessas etapas aqui. Lá atrás a gente viu nos 2 slides, né? Atrás a gente viu dos antiagregantes. Aqui a gente está vendo dos anticoagulantes, que são medicamentos que podem atuar nesta fase aqui, entendeu? De formação de fibrina. Então a gente também tem aqui um super conhecido como heparina, né? A varfarina, que eles agem em algumas dessas etapas aqui, inativando fatores de coagulação. E a gente tem o EDTA. Vocês lembram do EDTA, gente, quando a gente vai fazer coleta de sangue no laboratório, né? Quando a gente vai fazer check-up, essas coisas. E ali naquele tubo de ensaio, quando o técnico tira o sangue da gente e coloca ali naquele tubo de ensaio, ele não quer que coagule imediatamente. Então, ele coloca lá naquele tubinho de ensaio EDTA, que é um quelante de cálcio, e aí ele vai inibir que haja a formação de fibrina e a coagulação daquele sangue. Tá? Então, são agentes anticoagulantes. A heparina, por exemplo, ela pode ser usada em pacientes que estão em repouso prolongado no leito para evitar a formação de trombos. A seguir, tem que haver a retração do coágulo, pessoal. Essa retração do coágulo, ela ocorre dentro de 20 a 60 minutos após o início da sua formação. Já tem que começar um processo de retração. E as plaquetas agregadas e a fibrina polimerizada, que estão agora fazendo parte, né, do trombo, e outras células também ficam presas no coágulo, como neutrófilos e como hemácias, que são então capturadas no coágulo, elas ficam presas e agora já formam um tampão permanente, sólido e estável, para que daqui a pouco aconteça a fibrinólise. A fibrinólise é, então, o processo de dissolução do coágulo e é controlada por ativadores e inibidores da fibrinólise. Olha só, pessoal, para que esse coágulo precisa ser dissolvido? Para permitir o estabelecimento do fluxo sanguíneo, o reestabelecimento do fluxo sanguíneo e o reparo do tecido endotelial. O tecido tem que ser reparado e aí haverá, então, a dissolução do coágulo para permitir que esse fluxo aqui ele se restabeleça de forma adequada,
não é interessante que um coágulo cresça tanto que obstrua o vaso sanguíneo, nem que ele cresça tanto e fique propenso a ser, tipo assim, arrancado do vaso e caia na corrente sanguínea, que se chama de embolia. Não é, não é uma coisa desejável para o organismo, é perigosa, tá? Então, a gente vai partir agora para o processo de dissolução do coágulo. Ok, pessoal, então a gente revisou a hemostasia normal e eu estou pressupondo que você já estudou isso, ou então que você vai correr assim que terminar essa aula, você vai estudar a coagulação sanguínea normal, porque a gente precisa desse entendimento para a gente avançar em trombose, a gente precisa avançar. Então, isso tudo eu falei para a gente entrar em trombose, tá? Então, a gente vai revisando o conceito de trombose, a gente vai lembrar que a trombose, então, como eu falei em alguns slides lá atrás, é a ativação patológica do sistema de coagulação sanguínea, levando à formação, então, de trombos desnecessários, porque cargas d'água podem se formar trombos indevidamente no nosso corpo. É isso que a gente vai ver agora. Então, são apontadas na literatura, na prática clínica, que alguns fatores estão relacionados com a predisposição ao desenvolvimento de trombos desnecessários, de trombos anormais, tá? Um processo de coagulação anormal, tais como lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal e estados de hipercoagulabilidade. Vamos dar uma conversadinha sobre cada um para a gente tentar entender melhor. O primeiro fator que podemos citar que facilita, né, que aumenta a tendência de trombose é a lesão endotelial. A lesão endotelial, quando a gente está falando de lesão endotelial aqui, a gente está falando de mudança do perfil de produção de fatores protrombóticos e antitrombóticos pelo endotélio. A gente chama isso de disfunção endotelial. Então, a disfunção endotelial é quando o endotélio ele não está tipo normal, ele está produzindo mais fatores protrombóticos do que fatores antitrombóticos. Então, a disfunção endotelial ela é caracterizada pela mudança na expressão gênica para um perfil protrombótico. Isto é, acabei de falar, aumento dos fatores protrombóticos, isso é, que iniciam a cascata de coagulação, a ativação da cascata de coagulação e a formação de um tampão mais firme, e a diminuição de fatores antitrombóticos, que impedem a segregação plaquetária, que controlam, impedem, né, a ativação desnecessária de fatores de coagulação. Então, quando esse endotélio, lembra que a gente falou que o endotélio, que a hemostasia é um estado de equilíbrio entre fatores protrombóticos e antitrombóticos, em que tem que prevalecer, na maior parte do tempo, os fatores antitrombóticos, para impedir que o sangue coagule, para que o sangue fique sempre fluido. Então, quando a gente tem disfunção endotelial, a gente tem o aumento dessas moléculas que ativam a coagulação sanguínea. E essa lesão endotelial, essa mudança de perfil do endotélio, ela pode ser produzida por vários agentes, como agressão por agentes físicos, agressão por agentes biológicos, mas principalmente por mediadores inflamatórios, por uma grande quantidade, por uma explosão de citocinas, por uma inflamação sistêmica. Não sei se vocês lembram quando a gente estuda COVID, as fases da doença, a gente vê que existe uma fase da doença que é chamada de tempestade de citocinas. Então, é a explosão, é a produção explosiva, sistêmica, de grande quantidade de mediadores químicos, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interleucina 8, que essa grande quantidade de mediadores químicos predispõe ao aumento do perfil protrombótico, porque ele tem função direta na parede do vaso, tá? Então, isso foi bastante visto, né? A função o papel dessa grande quantidade de mediadores inflamatórios
nos processos de coagulação nos pacientes com COVID. Anormalidades metabólicas, como, por exemplo, a hipercolesterolemia, que é a predisposição a uma quantidade maior de colesterol circulante no sangue. Então, a gente tem uma maior circulação, provavelmente uma maior deposição deste colesterol na parede dos vasos, né? A aterosclerose. Então, placas ateroscleróticas, obviamente, predispõem à formação de trombos desnecessários, tá? Toxinas do cigarro também causam lesão endotelial, mudam o perfil para um perfil protrombótico. Então, disfunção endotelial, depois você dá uma estudada mais aprofundada nesse assunto, que você vai ver como esses agentes mudam o perfil de expressão para um perfil protrombótico. O fluxo sanguíneo anormal também predispõe à trombose. Em várias condições clínicas. Vamos citar algumas, por exemplo, em estados de estase, como o repouso prolongado no leito. Pacientes acamados por muito tempo, pacientes com dificuldade de mobilidade, que não estão deambulando, Então, estase significa diminuição do fluxo ou quase parada do fluxo. E, obviamente, uma diminuição na velocidade do fluxo faz com que as células, os elementos segurados no sangue, fiquem mais perto uns dos outros o tempo todo. E ali mais facilmente podem ser ativados, tá? Então, esse estado de estase de repouso prolongado no leito, por exemplo, é um estado de fluxo sanguíneo anormal. Também a gente tem, por exemplo, a placa aterosclerótica, que eu acabei de falar. Se uma placa aterosclerótica está presente, vai causar uma certa turbulência. O sangue vai deixar aquele seu fluxo laminar e vai passar a ser um fluxo turbilionar a partir dessa placa de gordura, assim como também a partir de um aneurisma, que é uma dilatação de um vaso. Então, os aneurismas são dilatações vasculares e se eles, quando o sangue passa por essa região, também acontece o turbilhonamento, tá? E isso, quando acontece, por exemplo, de haver o rompimento de um aneurisma, vai causar uma hemorragia, pode levar até um paciente a um choque, a um estado de choque hipovolêmico. Então, o aneurisma, esse estreitamento, esse alargamento, essa dilatação promove um fluxo sanguíneo normal, bem como, gente, a anemia falciforme. Deixa eu mostrar aqui uma imagenzinha da anemia falciforme que fica mais fácil da gente visualizar. Primeiro, deixa eu mostrar aqui da placa aterosclerótica. Então, a gente tem aqui um fluxo laminar, né? E quando a gente tem um estreitamento, porque a gente tem aqui, né, depósito de gordura, a gente tem depois um turbilhão, né? Pode ter um turbilhão. E isso predispõe à trombose. Por quê? Porque as células vão entrar em maior contato, né, uma com a outra. E também a própria placa aterosclerótica funciona fisicamente como um lugar de retenção, de atração de plaquetas. Então, predispondo à trombose. É muito comum as placas ateroscleróticas nas coronárias, né? Causando então trombos e obstruindo a circulação, podendo levar a um infarto do miocárdio. E aqui o que a gente falou de um aneurisma. Aneurisma é então uma dilatação que provoca uma certa estase aqui na região anterógrada, anterior, né? E um turbilhão na região posterior. Retrógrada, perdão, e anterógrada. Posterior, tá? Vocês entenderam. Então, nesses casos, gente, há um enfraquecimento do vaso. E dependendo da localização anatômica, esse turbilhão, a formação de trombos, a predisposição à formação de trombos, ou até mesmo o rompimento, pode ser fatal, tá? E muitas vezes ela é causa de morte súbita, o rompimento de aneurismas. Olha aqui um aneurisma da aorta, tá?
Olha aqui o que eu falei do repouso prolongado no leito, tá? É, o estado de estase, de diminuição do fluxo, é um estado alterado de fluxo sanguíneo. Ele pode ter ali durante o repouso do sono, mas a gente tem hora para começar e hora para terminar, né? Então a gente já vai ativar daqui a pouco, através quando a gente vai começar a andar, durante o dia as nossas atividades começam. Mas uma pessoa que está em repouso prolongado no leito, não, ela está sempre nessa alteração do fluxo sanguíneo, tá? Então essa pessoa predispõe a formação de trombo nela, obviamente. Inclusive, é o que mais acontece na prática clínica, é a formação de trombos em pacientes acamados, né? Por isso que Deus fez os fisioterapeutas, por exemplo, que eles chegam lá com seus exercícios e tentam fazer uma deambulação precoce, por isso que Deus fez também cientistas os médicos que aplicam a heparina, né? Por quê? Porque precisam de a gente precisa ter mecanismos para evitar a trombose desses pacientes, tá? Outra alteração do fluxo sanguíneo é quando a gente tem um caso de anemia falciforme, que formam... Gente, a anemia falciforme, ela se caracteriza por uma alteração na forma dos eritrócitos, lembra disso? Ele tem o eritrócito normalmente ele é arredondado, ele é mais liso, ele é mais elástico, e na anemia falciforme, que o eritrócito tem essa forma mais de foice, ele é mais inelástico, ele perde essa flexibilidade, ele endurece, faz com que eles se agreguem mais uma à outra, né? As células agreguem mais umas às outras, formando pequenos trombos que obstruem vasos menores, tá certo? Isso bloqueia o fluxo de sangue, porque a hemácia aqui ela não tem a maleabilidade que tem a hemácia normal, tá bom? Então, são situações predisponentes à trombose. E por fim, os estados de hipercoagulabilidade, gente. Como o nome está dizendo, hipercoagulabilidade é quando você tem a, características na composição bioquímica do sangue em que predispõe a pessoa a ter uma maior formação de trombos, a uma coagulação mais rápida, mais facilitada, tá certo? Por exemplo, isso se chama trombofilia, tá? Trombofilia é qualquer estado de hipercoagulabilidade, qualquer distúrbio no sangue que predispõe à trombose. Então, por exemplo, trombocitose. Trombocitose é o aumento do número de plaquetas. Obviamente, se uma pessoa tem muita plaqueta, por exemplo, pacientes com câncer, com estados inflamatórios, como eu falei ainda há pouco, também tem uma quantidade maior de plaquetas. Obviamente, uma quantidade maior de plaquetas, tipo assim, acima de 1 milhão de plaquetas por microlitro de sangue, a pessoa vai ter uma maior tendência à formação de trombos. Elas vão estar ali se batendo o tempo todo, né? Aumento de fatores procoagulantes e diminuição de fatores anticoagulantes. Isso tudo pode estar relacionado também ao repouso prolongado no leito. Pacientes em repouso prolongado no leito, observa-se um aumento na quantidade de fatores procoagulantes e uma diminuição plasmática dos fatores anticoagulantes. A imobilidade, né, gerada pelo repouso prolongado no leito também, por exemplo. Estados de câncer. E uma importante para a gente lembrar são os estados hiperestrogênicos. Tanto a gestação como o uso de anticoncepcionais, tá? Inclusive, a formação de tromboses foi uma das consequências clínicas adversas mais citadas logo no início, na década de 60, 70, 80, quando os anticoncepcionais ainda estavam chegando, né, nas prateleiras das farmácias, ainda estavam chegando no consumo da população. Então, essas doses já foram bastante ajustadas, a gente tem pouca relação hoje, né, dos anticoncepcionais com os estados trombóticos, mas ainda é uma relação muito bem estabelecida, tá? Então, níveis elevados de estrogênio aumentam a síntese hepática de vários fatores de coagulação. E é interessante que muitas mulheres que têm alguma doença genética, que a gente vai já mostrar um quadrinho, que existem várias, que têm aumento de fatores de coagulação, que têm essa predisposição,
elas só descobrem que tem depois do início do uso dos anticoncepcionais. Quando junta, né, tomé com bebê, uma coisa com a outra. Ou então na sua própria gestação, tá? Então, essas mulheres têm trombose venosa profunda, algumas vezes vão a óbito porque causa uma embolia pulmonar. E então são são chamados de estados hiperestrogênicos. Existem umas tabelinhas que a gente vê nos livros e nos artigos que mostram os fatores de risco para trombose. Então, existem os adquiridos, tá? Vários tipos de mutação que fazem a elevação de fatores protrombóticos, de fatores de coagulação, ou que causam a deficiência de fatores antitrombóticos, isso é, fatores que bloqueiam a coagulação ou que fazem a trombólise, né, a dissolução do tecido. Então, a gente tem várias doenças e a maioria delas só vai dar suas caras, muitas vezes, num estado de no estado hiperestrogênico, como no uso de anticoncepcional ou de gestação. E muitos fatores adquiridos, tá? Por exemplo, imobilização prolongada, como eu acabei de falar, paralisia dos membros inferiores, como eu acabei de falar, que mais? Malignidades, né? A presença de câncer avançado, uso de anticoncepcionais de terapia de reposição hormonal, né? Aí o estado de hiperestrogênico, a terapia hormonal e por aí vai. Então, isso aqui também vale uma boa revisão, tá? Uma boa estudada. Olha só, gente, viagem prolongada. Lembram da síndrome da classe média? Eram de pessoas que viajavam de avião por muito tempo. Poxa, vou para a Austrália, né? E aí ficavam muito tempo sentados, então elas tinham, depois que elas desembarcavam, depois tinham uma trombose, né? Então, além das veias varicosas. Então, toda situação que provoca estase é um fluxo alterado, é uma predisposição à trombose. Vale a pena vocês darem uma boa olhada, tá bom? Nessas tabelas e um estudo detalhado aqui, tá bom? Existem algumas classificações para esses trombos, tá? Por exemplo, um trombo arterial é aquele em que predomina a deposição de plaquetas. Trombo venoso, predomina a deposição de fibrina. Trombo branco, trombo vermelho. Isso não importa muito. O que importa aqui dessa classificação? Isso aqui, olha. Trombo oclusivo ou trombo parietal. O trombo oclusivo, ele oblitera completamente a luz do vaso. O trombo parietal oblitera parcialmente a luz do vaso. Tá? Então, o trombo oclusivo, obviamente, ele é perigoso, porque se aquela área não tiver outra fonte, né, de irrigação, uma circulação para aquela região vai sofrer um infarto, que é a morte do tecido por necrose, decorrente da isquemia, da falta de suprimento sanguíneo e, consequentemente, da hipóxia. Tá? Então, o trombo oclusivo, ele é perigoso, o trombo parietal, ele é perigoso também. Então, ele tem, né, se puder ser, se eu puder haver uma intervenção, aqui já é melhor, né? Então, o trombo, ele pode ser oclusivo ou parietal. E o que é que vai acontecer, então, com esse trombo que foi formado aqui? Vocês estão vendo que isso é um trombo oclusivo. O trombo, então, ele pode crescer, 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 até se tornar um trombo oclusivo, tá? Então, o crescimento do trombo ocorre quando o processo de coagulação predomina sobre a trombólise, sobre a dissolução do coágulo que deveria estar acontecendo, tá? Então, ocorrendo aumento do trombo, podendo obstruir o vaso. Nesse caso, está havendo uma obstrução. Quando o sistema fibrinolítico ele está ativo, mesmo que houve uma superprodução, né, vamos chamar assim, de um trombo, esse trombo pode ser lisado, pode haver a dissolução parcial ou total do trombo dele depois, tá? E pode ser restabelecido
o fluxo sanguíneo. Muitas vezes são utilizadas drogas fibrinolíticas para dar um empurrãozinho aqui na dissolução desses coágulos. Então, o coágulo ele pode sofrer lise. Outras coisas que podem acontecer num processo trombótico é a calcificação daquele trombo, sendo obviamente bem perigoso, porque continua havendo aqui a obstrução, né, e a isquemia deste segmento tecidual, se não houver outro vaso irrigando. E também, às vezes, pode acontecer a recanalização, a reorganização, né, a formação de endotélio e a recanalização de um trombo, permitindo o restabelecimento de alguma circulação aqui. Só que a situação mais temida de todas é a embolização. O que é isso? É quando trombos eles se destacam da parede dos vasos, ou fragmentado ou todo mesmo, e cai na corrente sanguínea. Então, um trombo na corrente sanguínea é chamado de um êmbolo. E ele pode viajar na corrente sanguínea e obstruir um vaso de menor calibre num lugar nobre, num lugar estratégico, causando, então, morte daquele tecido por obstrução do vaso, né? Por isquemia. Então, a embolização é algo a se temer, não é uma coisa boa. Aqui a gente vê um trombo, olha só, obstruindo quase que completamente, né? Essa artéria. Então, olha só, mas aqui ele tá bem unido, né? A artéria. Então, a gente tem uma diminuição do fluxo e esse trombo, ele pode se fragmentar, né? Em pedaços menorzinhos e cair na corrente sanguínea e obstruir um vaso de menor calibre, tá bom? Então, isto é bem perigoso. Olha aqui a fotomicrografia, muito bonita, né? Essa imagem. Se um trombo ele se desenvolve nas câmaras cardíacas, como aqui, ou na aorta, acho que aqui nesse caso é uma aorta abdominal, não tem aqui a fonte, mas acho que é do Robbins, ele é chamado de trombo mural, tá bom? O que tem que ficar claro é que a formação de trombos, gente, é algo grave, tá? Dependendo do órgão em que ele se forma, dependendo da sua extensão, se ele é parental, se ele é oclusivo, tá? Ele vai gerar a isquemia e hipóxia, que pode levar o tecido à necrose. E o nome disso se chama infarto. Então, ele pode levar o tecido a infartar, a morrer, a sofrer necrose devido à isquemia. Para evitar, então, a formação de trombo em pessoas acamadas, pode-se usar anticoagulantes, né? O repouso prolongado no leito, que a gente falou ainda há pouco. Meias compressivas ou até mesmo compressão pneumática. Vocês já ouviram falar disso? Então, em algumas situações, a pessoa tem que receber uma anticoagulação, e em outras, se espera-se que haja uma deambulação mais rápida, pode-se usar meia. Você vê que aqui que esse paciente, essa menina, tá com meia, né? E também está com a compressão pneumática, que é esse aparelho que fica, né, apertando e desapertando, vamos dizer assim, aqui na perna, para justamente fazer essa movimentação, aumentar o fluxo sanguíneo, impedindo, então, a formação de trombos. Naquele caso do slide passado da compressão pneumática, o que está sendo tentado ser evitado ali? A formação de uma trombose venosa profunda, tá? Que é a mais comum de acontecer nessas situações de pós-cirúrgico, UTI, né? Então, quando esse trombo ele se solta da parede do vaso, ele se transforma num êmbolo e pode obstruir um vaso que irriga uma importante região do corpo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre embolia. Vamos dar agora um conceito de embolia. O trombo pode se descolar da parede do vaso e formar um êmbolo. O nome disso é embolia, ou tromboembolia. Embora o êmbolo também possa ser por outras substâncias que viajem na corrente sanguínea. Vamos então agora falar sobre embolia.
Podemos definir embolia como um deslocamento de um corpo sólido, líquido ou gasoso, que nós vamos chamar de êmbolo, transportado pelo sangue, que é capaz, então, de obstruir um vaso de menor calibre à medida que ele vai percorrendo, né, o sistema vascular. Um corpo sólido, então, a gente tem que a maior parte deles, a maior parte dos êmbolos representam alguma parte de um trombo desalojado, que é chamado então de tromboembolismo. Só que a gente tem também, por exemplo, em pacientes que estão com câncer metastático, um êmbolo metastático, tá? Cancerígeno, que é assim, as células elas se descolam do tumor primário, adentram a corrente sanguínea e se alojam e se depositam em um órgão distante, em um órgão-alvo, e lá desenvolvem um novo tumor, tá? Então, isso é uma metástase tumoral. E as células que caem, então, na corrente sanguínea são chamadas, então, de êmbolos metastáticos. Só que a grande parte dos êmbolos representam mesmo um trombo, um coágulo, que foi desalojado e caiu na corrente sanguínea. E a consequência potencial da embolia é a necrose isquêmica do tecido, é ele chegar em um lugar, num vaso de menor calibre, obstruir e causar ali a morte isquêmica daquele tecido. A maioria dos êmbolos do nosso corpo, eles vêm de trombose venosa profunda. Então, guarde esse nome na sua cabeça, TVP, que você vai ouvir muito falar da TVP durante a sua faculdade e durante a sua prática clínica, né? Então, trombos que se formam nos membros inferiores e veias profundas dos membros inferiores e geralmente estão relacionados a repouso prolongado no leito, a aquelas situações de pessoas que têm estados de hipercoagulabilidade e aí adiciona-se um estado de hiperestrogênico, né? O uso de anticoncepcional, a gestação, por aí vai. E muitas vezes, então, eles se deslocam para o pulmão. Eles caem na circulação, são transportados através de veias progressivamente maiores até o lado direito do coração e conseguem chegar à circulação pulmonar, tá? Então, isso é algo bem perigoso, bem desejável e muitas vezes isso causa morte súbita. Então, já falei, a maioria dos êmbolos provém de veias profundas das extremidades inferiores. Então, esse êmbolo cai na corrente sanguínea, atinge, chega até o pulmão, e aí vai gerar comprometimento respiratório, devido ao segmento não perfundido. Vamos dizer aqui, você já vendo, tem essa bolinha branca? Botei o laser point bem em cima. Então, toda essa região aqui vai ficar sem perfusão. Então, há um comprometimento respiratório e pode haver também um comprometimento, e há também um comprometimento hemodinâmico, decorrente do aumento da resistência ao fluxo sanguíneo pulmonar, causado por essa obstrução aqui embólica desse êmbolo. Então, frequentemente ocorre morte súbita e quando o paciente sobrevive e o relato de todo o sintoma que ele fala tem a ver com dor torácica severa, semelhante ao que acontece no infarto do miocárdio, né? Dispneia, taquipneia, tosse, acesso de tosse. Mas frequentemente ocorre morte súbita. Aqui a gente vê um êmbolo proveniente de uma trombose venosa profunda, de membro inferior, né, alojado na bifurcação da artéria pulmonar. Então, aqui você obstrui completamente o fluxo, você causa um problema de perfusão e você causa um problema hemodinâmico pelo aumento dessa pressão gerada aqui, né? Pelo fluxo que está aqui, então, represado. Existem outras formas menos comuns de embolia que valem a pena você dar uma estudada. Anote aí, coloque um asterisco aí para você depois dar uma pesquisada, para você ficar ciente e consciente dessas situações menos comuns de embolia, que não são aquelas provenientes lá da trombose venosa profunda, tá? Tromboembolia sistêmica,
embolia gordurosa da medula óssea quando acontece fratura, né? A embolia gasosa, no caso dos mergulhadores, né, que descem a profundidades muito grandes e que a pressão é diferente. Também embolia do líquido amniótico, que por vezes é fatal, né, nas gestantes, em que há a invasão do tecido sanguíneo por líquido amniótico. E vale a pena você dar uma estudada, uma pesquisada nesses casos menos comuns, tá bom? A gente precisa dar uma avançada agora para a gente ver, então, o que acontece quando a gente tem trombo ou um êmbolo que está obstruindo um vaso. Vai ocorrer, pode ocorrer a necrose do tecido, na dependência do manejo que se faça naquela situação clínica, tá? Então, quando ocorre a necrose de um tecido devido a uma isquemia, consequentemente a uma hipóxia, chamamos isso de infarto. A gente vai falar de infarto agora, pessoal. E o infarto, a gente, assim, quando a gente pensa no nome infarto, a gente já pensa em infarto do miocárdio, né? Só que o infarto é qualquer morte, pode acontecer em qualquer região do corpo, é qualquer morte de um tecido devido à isquemia. Então, vamos definir: o infarto é uma área de necrose resultante de uma isquemia local causada por uma obstrução, seja do suprimento arterial ou da drenagem venosa, porque se está obstruída a drenagem venosa, o segmento anterior todinho vai ficar ali congestionado e não vai chegar oxigênio aos tecidos do mesmo jeito. Lembrando que isquemia é quando temos um suprimento sanguíneo inadequado a um determinado segmento tecidual. Pode ser provocado por uma obstrução mecânica vascular, associado, por exemplo, à trombose, como a gente já falou, a uma embolia, como a gente já falou, a uma aterosclerose, não é arteriosclerose, é aterosclerose, que é a placa de gordura, né, que a gente já falou, dentre outras. Então, a gente tem aqui, olha, uma placa de gordura na artéria coronária, bloqueando o fluxo sanguíneo e a oxigenação para o coração. Olha só, toda essa região aqui vai ficar sem oxigenação, tá? Então, dependendo do local, se não houver outra forma de suprimento sanguíneo a toda essa região aqui, essa região toda vai infartar. E quando isso acontece no órgão nobre como o coração, isso pode prejudicar todo o bombeamento sanguíneo. Você vai ter uma falha, né, um choque cardiogênico por causa da falha no bombeamento sanguíneo. Tem que haver uma intervenção rápida aqui para que haja uma desobstrução, para a gente salvar esse coraçãozinho, tá? Então, fulano sobreviveu ao infarto, fulano não sobreviveu ao infarto. O que é que faz uma pessoa sobreviver ou não sobreviver ao infarto do miocárdio? Esse manejo que é feito ali na hora que a pessoa chega passando mal. Os tipos de infarto, vamos ter isso bem claro na nossa mente, pessoal. O infarto ele pode ser branco, também chamado de anêmico, sem sangue, ou ele pode ser vermelho ou hemorrágico, tá bom? Então, o que acontece? No infarto branco, geralmente ele resulta da oclusão de artérias e são causados quando não consegue, então, chegar sangue oxigenado num tecido. Ele está obstruído e não consegue chegar sangue oxigenado naquele tecido. Já o infarto vermelho, a área de necrose que resulta, a gente tem, como no próprio nome está dizendo, rompimento de vaso. Acontece, então, geralmente em tecidos esponjosos, onde o sangue ele pode se acumular, ele pode encharcar, como, por exemplo, o pulmão, tá? Então, a gente tem em que, não há rompimento de artérias, não há rompimento de vasos, e no outro, em que há rompimento de vaso ou artério-veia, há o rompimento de vaso, há a hemorragia e há então ali o acúmulo de sangue naquela região. A gente tem aqui, olha, um infarto hemorrágico do pulmão, houve então extravasamento de sangue, e a gente tem aqui um infarto anêmico do baço, não houve extravasamento de sangue, mas houve uma necrose do tecido, porque houve uma obstrução arterial.
Como eu falei, quando a gente pensa em infarto, a gente pensa logo no infarto do miocárdio, né? O IAM, o infarto agudo do miocárdio. Porque pode ser fatal, né? Muitas vezes ele é fatal, é o famoso ataque cardíaco. Então, é um processo de morte do tecido de parte do músculo cardíaco, né? Por falta de oxigenação, geralmente devido a uma obstrução de uma artéria coronária. Essa obstrução, em geral, ela ocorre devido à formação de um coágulo em uma área com aterosclerose prévia. Lembra que eu falei que é um dos motivos de uma formação inadequada de um trombo, né? É ter uma placa de gordura. Então, gente, os principais sintomas, vamos ficar ligado aqui para ver se a gente consegue identificar se acontecer, né? E a gente pode ajudar a salvar a vida de alguém, né? Dor ou desconforto torácico, muitas vezes a dor é bem grande, tá? Às vezes ela começa mais insidiosa, mas às vezes ela é bem grande e súbita. Irradiado para as costas, rosto e braço esquerdo. Sudorese excessiva, palidez e alterações na frequência cardíaca. Corre com a pessoa para o hospital, tá? Lá no hospital vão ser feitos alguns procedimentos, né? Mas o que tem que fazer no caso? Tem que haver uma desobstrução mecânica, que é uma angioplastia, ou com medicamentos, que são com medicamentos fibrinolíticos, para tentar fibrolizar aquele coágulo, né, que está ali causando aquilo. Então, a pessoa tem que ter um tratamento especializadíssimo, né, especializado, vamos dizer assim, logo nos primeiros momentos em que ela começa a sentir aquela dor, tá bom? Porque o seu miocárdio ele está em perigo. E outro infarto comum e bastante temido é o acidente vascular encefálico, né? Que antigamente se chamava acidente vascular cerebral, AVC, hoje a gente chama de AVE. O AVE acontece quando vasos que irrigam o cérebro, eles estão obstruídos ou eles se rompem, né? Um infarto anêmico e um infarto hemorrágico, provocando infarto e paralisia da área cerebral que ficou sem aquela irrigação. Então, o infarto da área que ficou sem irrigação e a paralisia de toda a região que é inervada por aquela região do cérebro, tá? Então, quais são os sintomas principais? Isso aqui é muito importante que a gente saiba reconhecer, né? Uma pessoa que está tendo um AVC, um AVE. Fraqueza e formigamento da face, braço ou perna, geralmente unilateral. Porque o infarto vai ser em uma região, vamos dizer que seja do lado direito, então o lado contralateral, o lado esquerdo, vai ser afetado. Então, fraqueza, formigamento da face, braço ou perna. Confusão mental. Uma das características, né, dos sintomas mais evidentes, né, dos sinais mais evidentes, sintomas, é alteração na fala e na compreensão. A pessoa não consegue articular bem as palavras. Alteração da visão, alteração do equilíbrio, da marcha, né, do caminhar, da coordenação, geralmente em um lado mais do que significativamente, né? Mais de um lado, tá? E tontura. E dor de cabeça, súbita e intensa. Corre pro pronto-socorro, tá certo? Para que haja o manejo mais rápido possível desse paciente que está tendo o famoso derrame, né? Que está tendo esse AVE. Então, no AVE isquêmico, nós temos geralmente a obstrução de uma artéria por um trombo ou um êmbolo e corresponde a cerca de 85% dos casos. Dependendo da extensão do AVE, do infarto, da região infartada, a gente vai ter mais ou menos consequências clínicas, né? Aquela pessoa vai ter mais ou menos consequências clínicas. E o AVE hemorrágico, no AVE hemorrágico ocorre quando há o rompimento de um vaso cerebral, que você está vendo ó, pela imagem. E geralmente isso está relacionado com hipertensão descontrolada, pacientes hipertensos que não estão fazendo controle, e ruptura de aneurismas. E corresponde a 15% dos casos, bem menos do que o AVE isquêmico, só que provoca bem mais mortes do que o AVE isquêmico.
como é que é feito o diagnóstico? Por exame de imagem, por tomografia computadorizada, que vai permitir que seja identificada a área do cérebro que foi afetada, né? E o tipo de AVE que aconteceu. Queridos, eu sei que vocês já devem estar um pouco cansados, mas eu sinto muito informar que o nosso assunto ainda não acabou. A gente vai dar apenas um intervalo, você vai se levantar, você vai fazer aquele seu lanchinho e depois você vai voltar aqui para a gente continuar no nosso assunto, tá? Na nossa próxima videoaula, que a gente vai falar sobre distúrbios hemorrágicos e sobre choque, para a gente finalizar, tá bom? Até lá!